CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos companheiros internautas que nesse momento estão sintonizados aqui no CEAP, essa casa de amor. E hoje nós teremos a reunião pública com especial, né, porque é dezembro, então a gente esse mês está falando sobre Jesus. Temos também o atendimento de passe de cura nessa reunião das 15 e das 19 horas, todas as quartas-feiras. Temos também aqui o atendimento fraterno, aqueles que precisarem. No final da reunião podem ficar em seus lugares, que alguém encarregado desse atendimento irá até vocês. Temos também no nosso CEAP a nossa obra social Antônio de Aquino, que sábado agora terá a entrega das bolsas das crianças, terá um almoço para as mães e para as crianças. Aqueles que puderem nos ajudar será muito, mas muito bem-vindo. E aqueles que ainda não trouxeram a bolsa, o prazo de entrega é até amanhã. A gente solicita, né, porque no sábado as crianças virão ansiosas para receber a bolsa delas, não é, de Natal. Quem é que não fica ansioso para receber um presente de Natal, não é? Principalmente as crianças. A alegria delas é muito bonita, muito grande. Aqueles que quiserem vir aqui para ver essa obra social vão ficar muito, muito, muito felizes. A gente lembra também que a obra social tem um grupo de companheiras que está ensinando as mães a fazer artesanato. E a gente tem ali todo o trabalho delas belíssimo. Me empresta aqui a sua, que eu vou mostrar aqui, Maria. Belíssimo o trabalho delas, né? Quem quiser, no final, prestigiá-las, olha que bonito. É muito lindo o trabalho delas agora de Natal, né? É um incentivo para ela e uma beleza para a nossa casa, um enfeite lindo. Então, elas estão ali aguardando vocês, mesmo que vocês não comprem, visitem, porque os nossos olhos se encantam quando vê a beleza, não é? E isso é muito importante para elas e para nós todos, muito, muito importante. Hoje nós teremos aqui a nossa querida Deusimar, que vai fazer o estudo sobre as parábolas de Jesus. Nós, então, agradecemos a essa companheira querida pela sua vinda à nossa casa. Ela sempre aqui está junto a todos nós. Os nossos estudos também são de domingo a domingo. A gente vai dar aos estudos, aos cursos, não às reuniões públicas. As reuniões públicas não irão paralisar. Somente tem 2 dias que não haverá reunião. Mas no dia 25 e no dia 1º não haverá reunião. Mas todos os outros dias, às quartas e aos sábados, as reuniões públicas acontecerão sempre dentro do horário das 15 horas e das 19 horas com passe de cura, tá certo? Então, vamos dar início à nossa reunião, vamos ler a parábola que a nossa querida Deusimar irá comentar para nós. A parábola está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido Caibá. E a parábola de hoje é a parábola da figueira que secou.
É uma anotação de Marcos. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoastes. É uma anotação de Marcos, no capítulo 11, do versículo 12 a 14 e do 19 ao 21. Vamos então agora fazer a nossa prece. Vamos fechando nossos olhos, nós aqui na nossa casa e os nossos queridos internautas em seus lares. E vamos solicitar a Jesus o amparo e a proteção. Querido Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, Jesus, nesta casa de amor e de luz, aonde nós hoje teremos a grande oportunidade de estudar os Teus ensinamentos. Esse mês, Jesus, é comemorativo para os nossos corações, onde aqui na terra se comemora o Teu aniversário. Possamos todos nós entrar na Tua vibração de paz, de amor, de luz e de cura. Agradecemos a esses amigos trabalhadores do SEAP, ao nosso querido altivo, que amorosamente nos recebe, sempre com os braços abertos para nos acolher. Te agradecemos a todos os nossos anjos guardiões que amorosamente aqui nos conduziram para que possamos escutar as palavras do Mestre. Pedimos pela nossa querida Deusimar, que trará o estudo, que o nosso querido altivo possa envolvê-la. Solicitamos então a todos vocês, a Ti, Jesus, como mestre, como médico e como pastor, mas acima de tudo, em nome de Deus, a Ele rogamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Hoje nós iremos, ler o Evangelho, que é a página de abertura para o comentário no momento do passe. É o capítulo 6, o Cristo Consolador. O item é o 5 e o 6. A gente só vai ler alguns tópicos, alguns pedaços dos itens. Item 5. A vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem, revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim
todos vós que sofreis, orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como cedro. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. O item 6 fala assim para nós: venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. A gente solicita que vocês leiam esses 2 itens, o 5 e o 6, em casa, porque são belíssimos. E a gente vai agora abençoar amorosamente a nossa querida Deusimar. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus se faça presente, que possamos nos sentir envolvidos com a presença dos bons espíritos, dos mentores desta casa e de todos os irmãos que nos auxiliam na tarde de hoje. Mês de dezembro, como a nossa irmã nos falou, nós sempre escolhemos falar de Jesus. Não que durante todo o ano não façamos isso, né? Porque todas as casas espíritas trabalham o Pentateuco, né? E o Pentateuco está sempre falando de Jesus. Kardec traz para nós toda a parte moral que Jesus nos trouxe, né? Através dos seus emissários. Sabemos que Jesus nada escreveu, foram aqueles que seguiram, né, que estiveram com ele, que foram traçando as linhas ouvidas por Jesus. Então, nessa época em que os nossos corações estão mais voltados às boas energias que a atmosfera nos proporciona, é quando nós sentimos essa aproximação, essa presença divina entre nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar predispostos a sentir, porque a gente vem, né, de 2 anos, percebendo que a atmosfera do nosso planeta, ela sofreu uma modificação, uma transformação, por nós termos vivenciado esse início da pandemia, que os Espíritos nos falam que tudo o que vem acontecendo é somente um início do que ainda virá, do aprendizado maior que nós necessitamos nesse momento, para que nós possamos daqui a pouco estarmos no mundo de regeneração. Então, a mudança do nosso perispírito, ela é primordial para que possamos habitar um planeta melhorado. Então, quando nós sentimos essa aproximação maior nos nossos corações, essas vibrações de amor, referente à vinda do Mestre, nós sabemos que alguns historiadores nos falam que o nascimento do Cristo não aconteceu em dezembro, né? Aconteceu lá pelos meados de abril, mas isso pouco importa, gente.
O importante é a presença dele entre nós. O mês nada tem de importante. O importante é que ele veio, é que ele sofreu, né, uma modificação, como fala Emmanuel, né, como fala outros espíritas, trazendo as referências, né, de toda a modificação que foi feita no perispírito de um anjo, de um espírito mais puro que veio à Terra, como Kardec coloca para nós, e que nos serve de modelo, de guia, para que nós pudéssemos, né, para que possamos nos guiar e seguir. É a nossa bússola. Então, quando é traçado para nós essas linhas de amor e de mudança de comportamento, porque quando nós vamos observar, em todas as parábolas de Jesus, não somente nessa, a parábola da figueira que secou, ela traz uma moral. É uma história contada por ele, nós vamos observar a simplicidade do Cristo, que ele aproveita o momento em que ele está rodeado de pessoas simples, dos animais, e ele então vai contando histórias para nós. E é interessante, quando Emmanuel fala que nós somos ainda na elevação, né, espiritual, somos infantis, como Jesus agiu dessa forma conosco, quando ele falava, como a nossa irmã falou na prece, né, ele como pastor, nos colocando como ovelhas, deu vários símbolos, apresentando vários símbolos, mas para quê? Para que nós despertássemos. E é assim que nós vamos ensinando as nossas crianças. Nós não vamos ensinar uma criança uma equação de 2º grau. Nós vamos desde lá do início, né, apresentando os números, até que ela vá alcançando o nível em que ela possa mais à frente entender uma equação. E assim age Jesus conosco, até nos dias de hoje. Porque todos os dias são criados espíritos. Deus cria todos o tempo. Então nós observamos as parábolas que ela tem um cunho moral e de grande importância. Muitas delas com vários sentidos. Nós podemos ampliar quase todas elas. Quando nós vamos falar da parábola do bom samaritano, em que de imediato nós enxergamos a caridade. Mas será que somente a caridade está inserida nessa parábola? A parábola dos talentos, quando nós podemos também visualizar de uma forma que Jesus apresenta para nós as reencarnações e tudo aquilo que nós angariamos nela, e quando nós estamos aqui reencarnados, com a vestimenta carnal, nós precisamos multiplicar, ou então nós enterramos. Mas será que é o único sentido? A parábola do semeador, apresentando para nós ali vários tipos de solos, e quem somos nós? Então são várias as parábolas que trazem para nós ensinamentos diferentes, e é claro que cada um absorve da sua forma, entende da sua forma. Então nós vamos ficar hoje com a forma que Kardec apresentou para nós. E aí nós poderíamos entender nessa parábola da figueira que secou, poderíamos também falar sobre o aspecto do magnetismo de Jesus. Grande magnetizador, conhecedor. Mas Kardec, ele não aborda dessa forma. Outros autores até falam a respeito do magnetismo. Mas Kardec, ele vai tratar da fé. É tanto que ele coloca no capítulo 19, a fé transporta montanhas.
E coloca essa passagem de Jesus, na fé transporta montanhas. E falando, do que somos hoje, das pessoas que somos, das criaturas que somos hoje. Mas existem vários aspectos. Nós vamos observar que o Caibá, ele também vai muito na linha que Kardec apresenta, falando para nós. Mas há uma coisa muito interessante que eu ainda não tinha percebido quando eu fui ler Caibá, quando ele apresenta aí para nós, um pouquinho falando do magnetismo, mesmo não usando da palavra magnetismo, falando de quem eram as pessoas que estavam à volta de Jesus naquele momento. Porque a nossa irmã, ela falou, leu a parábola para nós. Mas se nós ficarmos ao pé da letra, não é contraditório esse ensinamento de Jesus? É muito contraditório quando nós ouvimos com esses ouvidos materiais. Mas quando nós ouvimos no sentido amplo do que Jesus, da mensagem do Cristo, jamais ele iria amaldiçoar alguma coisa, um ser vivo. Então, e aí Caibá, ele vai numa outra linha, apresentando que Jesus não estava sozinho naquele momento, que existiam outros à sua volta, e que poderiam, aqueles sim, ter secado a árvore. Olha que interessante, gente. Pedro era um grande magnetizador, era um médium de efeitos físicos. Então, poderia ser, mas a gente não vai acusar Pedro, mas vamos lá. Lá em Lucas, fala sobre, nós temos essa parábola em Lucas, Mateus e Marcos, Então, em Lucas, fala assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse a quem cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não acho-a. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. E aí Lucas ainda tem um acréscimo que a gente não trouxe. Então, quando a gente vai ver, alguns historiadores, ele fala aqui que Jesus fala 3 anos, Mas naquela época poderia ser 30 dias, e assim ele vai por diante falando da vivência do povo, do conhecimento do povo de Israel. Muitos autores da literatura espírita, eles falam que não eram 3 anos em si, como os 3 anos para nós hoje, E aí ele fala lá em Mateus, e a gente vai ver. Olha o quanto nós vamos observar que sofre mudanças, Cada um absorveu da sua forma, com o seu entendimento. Provavelmente Jesus contou a parábola igualmente a todos, mas cada um entendeu aquele conteúdo. Por isso que às vezes a gente não pode discordar do irmão, porque ele interpreta de uma outra forma. Se for algo muito fora daquilo que está no texto, tudo bem. Mas o pensamento diferente, o entendimento diferente, ele é muito bom, porque ele faz você refletir e entender, aprender. Não é só a sua verdade. Nós temos que ter muito esse cuidado, porque a minha verdade pode ser diferente da verdade a nossa irmã, do nosso irmão. E isso é claro naquela passagem de Jesus e Pilatos,
Quando Pilatos pergunta a ele está falando, conversando, né, com Pilatos, e aí Pilatos diz, mas o que é verdade? E o que Jesus respondeu? Nada. Jesus silenciou, porque o próprio Pilatos estava diante da verdade, que era o Cristo. Não iria adiantar Jesus falar da sua verdade para ele, porque ele estava vendo, ele não conseguiu enxergar. Então, a verdade da Dália pode ser diferente da minha. Nós sabemos que a verdade ela é única. O entendimento é que é diverso. A compreensão que é diferente. E isso é que é o bom. E foi exatamente isso que Kardec buscou. Porque imagina se Kardec tivesse ficado preso só em Lyon, só trazendo aquelas informações, obrigada, das irmãs Fox, daquelas 3 jovenzinhas. Se ele não tivesse mandado, né, as suas mensagens, os seus pensamentos aos 4 cantos do mundo, se ele não tivesse recebido respostas diferentes, mas que tinham o mesmo cunho, o mesmo moral, eram respostas diferentes, palavras diferentes. Então, Kardec utilizou dessa sabedoria, inteligente como é. E assim somos nós. Nós temos que utilizar dessa forma também. Não podemos, né, na hora, às vezes, no estudo, nossa, sai fumaça, porque eu discordo disso, e nem busca entender, compreender, né? Não, porque está aqui. Vamos raciocinar. Kardec é algo que ele nos ensina muito em todo o Evangelho. Ele fala que nos falta o senso moral, maturidade espiritual. Ele nos ensina a exercer uma fé raciocinada, não uma fé cega. Então, nós precisamos entender que somos homens em processo de evolução. E assim os seus discípulos também estavam nesse processo. Por isso que nós vamos observar algumas coisas que sofre não é uma adulteração, é uma modificação nas palavras que eles ouviam. Lucas estava muito presente, tanto que Lucas fala mais sobre Maria, porque eles estavam juntos, vivenciavam juntos. Então, Maria contava as histórias ouvidas pelo seu filho, por Jesus, e passava para Lucas. Então, ele vai em Mateus, ele nos fala, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em coração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 18 e 22. Não é diferente do que nos relata Lucas, do que relata Marcos? É diferente. Mas existe alguma mentira delas? Não. O que existe são interpretações. E aí, quando a gente lê dessa forma, né, que Jesus falando para a figueira, né, que ela seque, é dizer que ela morra. E aí, como nós vamos entender isso dessa forma? Porque se Jesus
Ele mesmo disse, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, eu vim complementá-la, dar um novo segmento, apresentar outras formas, mas jamais destruir. Então Jesus não iria infringir uma lei, porque grande conhecedor da lei causa e efeito. E nós sabemos que todo o mal que nós fazemos, nós iremos receber. Não seria um mal Jesus secar a figueira? Amaldiçoar a figueira? Seria um grande mal. Então, quando Caibá, ele apresenta para nós, falando dessa forma, né, que poderia um daqueles que estavam à sua volta, poderia ter magnetizado com o olhar, com o pensamento de secar a figueira. Porque quando alguns irmãos espíritas falam que nessa época deveria ser abril, e que abril não se tinha figo, elas estavam sem folhas ainda, lá para o mês de junho é que ia então, né, dar folhas, começar as flores, depois os frutos, depois o figo. E aqui alguns autores, o próprio Caibá, em uma outra literatura, ele fala que era o mês de abril. Então, a gente observa que aquela figueira, ela estava, né, dando folhas ali num tempo errado, não tinha frutos. Então, são vários itens, por isso que o Evangelho, a gente precisa estudar, como tem alguns amigos nossos em Minas Gerais, que eles dizem que é o estudo miudinho do Evangelho, porque eles pegam assim uma coisa que passa despercebido, mas que tem de grande importância, porque é para a gente entender o que Jesus estava falando. Por isso que existem, né, várias interpretações, e ela é riquíssima, as parábolas são riquíssimas, para que a gente possa entender o que Jesus estava falando. E olha que nós vamos levar algumas reencarnações ainda para poder entender dessa forma. Então, dá para se compreender o que o Caibá fala para nós nessa parábola, que a gente vai ver mais lá para o final. Então, a figueira seca, né, quando Kardec vai fazer a sua interpretação, é uma parábola, um símbolo empregado por Jesus para afirmar que, infelizmente, os judeus apenas aparentavam a ideia de um povo fervoroso. Mudou muito hoje, gente? Quantas religiões abusam da fé dos homens? Quantos de nós não têm a fé só por fora? É aquele túmulo caiado que Jesus falou, que ele é bonitinho por fora, mas podre por dentro. Então ele vai, né, falando aqui, ó. Mas na verdade, aquela fé não produzia nenhum fruto, nem espiritual nem moral, porque era algo vaidoso. Era uma fé para demonstrar apenas o aspecto artificial da religião, não a fé raciocinada. E nós sabemos que a fé, ela pode ser desenvolvida. Quantas vezes nós ouvimos a pessoa dizer assim, eu não tenho fé? No atendimento fraterno, a gente escuta muito. Quando a gente fala, olha, vai passar orientação, a pessoa está aflito, e a gente fala, você precisa ter fé, acreditar em alguma coisa. Mas a pessoa, ela não quer, ela quer que nós resolvamos de imediato o que está dentro dela, mas somente ela pode resolver o que está dentro dela.
E ele continua, né? A expressão aproximou-se da árvore representa a presença de Jesus perante o povo judeu, tão próximo da grande cidade, observando e analisando a verdadeira condição espiritual de seus habitantes. Até hoje, Jesus age dessa forma conosco, observando, analisando o nosso comportamento. Os espíritos bondosos, quando eles nos vêm nos trazer as orientações, quantas vezes eles nos dizem, né, que nós modifiquemos o nosso pensar, o nosso sentir, e possamos absorver mais os ensinamentos do Cristo. Mas nós sempre escolhemos o caminho mais dificultoso. Deve-se entender, portanto, que a figueira foi um símbolo utilizado para representar o povo de Israel, rebelde, orgulhoso aos ensinamentos que Jesus trazia. E isso nos serve até nos dias de hoje. E aí, Kardec, analisando essa parábola, ele aproveita para falar sobre nós, homens. E ele nos diz assim, ó: aprendemos que a figueira seca é um símbolo das pessoas que têm apenas as aparências do bem. São aquelas que pensam fazer o bem, mas somente por vaidade, não sentido, né? Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, qual o sentido, né, da caridade, como foi ensinada por Jesus, que os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Não é dessa forma que nós fazemos a caridade, ainda. Nós estamos nesse processo de desapegar. É desapegar do que tem sobrando no nosso armário, no nosso guarda-roupa. É desapegar dos nossos utensílios que já usamos e que não nos servem mais. E olha que às vezes nós, num ato que não é caridoso, nós entregamos algo que não dá mais para ser utilizado. Isso não é caridade, gente. Isso é tirar, me desculpem, é uma crítica, né? Porque a gente diz assim, não é uma crítica, é uma crítica. Nós estamos tirando um lixo da nossa casa e passando um lixo para outra casa, porque não tem utilidade. Porque se serve para que eu ainda saia com essa vestimenta, se ainda me serve, aí sim, pode servir para o outro. Mas se não me serve, porque vamos refletir, como é que eu posso chegar no local e trago, Dália, está aqui para você, apenas um pé de uma sandália. Como é que a Dália vai usar essa sandália? Então, são coisas para a gente entender que, quando os Espíritos respondem para nós o sentido verdadeiro, como Jesus ensinou para nós, da caridade, é aquela caridade moral. Porque a caridade material, ela é muito boa, ela é excelente. É o desapego. Então, quando ele fala aqui para nós, né, que aquelas pessoas que pensam fazer o bem, mas que ainda não fazem, porque elas fazem o bem pela vaidade, para mostrar, é estendendo as duas mãos, é aquela que doa e aquela que vê. E ele nos ensina que nós devemos esconder uma delas, para que não seja vista. E ele vem falando, são as pessoas que querem passar uma imagem que não corresponde ao que realmente são. Isso é Kardec falando, tá, gente? Aí ele dá um exemplo, olha, os oradores, palestrantes que falam muito bem, têm muito brilho e fazem muito sucesso
entre os seus seguidores, mas tudo o que falam não passam de palavras vazias, pouco praticam o que falam. Então, nós vamos observar que a doutrina espírita, diferente de outras religiões, elas te pontuam, ela não te diz o que fazer, ela te apresenta como fazer, né? Então, a gente observa que o quanto nós que ocupamos esse lugar, o púlpito, precisamos ser verdadeiro com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós estudamos, porque senão, como ele coloca aqui, são apenas brilhos artificiais. Tem uns 3 anos que eu recebi, né, uma pessoa, e aí ele chegou e disse assim: Deusa, eu gostaria de dar aula. E aí, como nós tínhamos realmente pessoas na época que tinha apoio à noite, né, alfabetização, e aí eu falei, tudo bem, é à noite. Aí ele disse, você não entendeu, eu quero dar aula de espiritismo. E aí eu fiquei, olha, esse é melhor que Kardec, porque Kardec nunca se colocou como professor do espiritismo, jamais. Ele foi professor de tudo, mas nunca de espiritismo. A doutrina dos espíritos não é de Kardec, já diz a doutrina dos espíritos. Kardec foi o codificador. E ele disse, não, eu quero dar aula do Evangelho. Eu falei, piorou. Eu falei, deve ser muito bom. E isso, gente, é tão sério, porque quando ele veio fazer uma palestra, ele trouxe vários seguidores, vários alunos, porque elas disseram, não, nós somos alunos, né? E eu fiquei assim, né? Eu falei, gente, para onde a doutrina espírita está indo? O que nós estamos fazendo da doutrina espírita? E aí nós não podemos falar de outras religiões, porque se eu tenho esse comportamento, se eu me coloco nesse lugar de professor da doutrina espírita, nós somos na Casa Espírita coordenadores dos estudos, orientadores, esclarecedores. Sabe por que coordenar? É porque, né, suponhamos que eu e a Dália sejamos os coordenadores. Dália falta, eu estou ali para dar um segmento. Ou eu falto, Dália está ali para dar um segmento. É para dar um rumo, é para organizar, é para tratar das ideias, mas não para que eu tenha esse comportamento de professor. E a gente vê que muitos deixam a Casa Espírita por isso, porque chega, é como se fosse o colégio, né? A pessoa está ali e dá uma aula. Não, o bom é essa troca, de conversar, de entender, é ver o ponto de vista do meu irmão, como é que ele entende essa parábola, vamos ouvir, e a gente vai aprender junto. Isso é que é bom, é isso que a doutrina espírita nos propõe, essa transformação, não mais vestir o homem velho, porque aquele homem velho a gente carrega ele há séculos, há várias e várias reencarnações, mas sim despir esse homem velho, né? Fazer como a serpente, deixar a casca velha, sabe? Vestir uma nova. É isso que nós precisamos, é entender a doutrina espírita dessa forma, vivenciar os ensinamentos de Jesus, como ele nos convida, na simplicidade e na humildade. Então, ele vai trazendo, né, falando do... Podemos entender também que a figueira representa as pessoas que têm chances de ser úteis, de serem úteis e não são. Já pensaram o quanto Deus investe em cada reencarnação?
como deve ser trabalhoso? Caibá, ele é o coordenador da colônia Alvorada Nova. Lá nessa colônia, diferente do nosso lar, que é já uma colônia mais próxima ao umbral, a Alvorada Nova ela já é diferenciada. A Alvorada Nova é uma colônia que é onde os espíritos estão ali para voltarem à vestimenta carnal. Então existe todo um processo, todo um trabalho. E é interessante em que algumas reuniões mediúnicas, quando nós somos levados a essas colônias, para essas observações e esses aprendizados, nós visualizamos o processo reencarnatório. E sabe o ovo da galinha, quando ele ainda não tem aquela casca dura? Já abriram uma galinha, gente? É feio, né? Mas é verdade, né? Eu nasci no interior, então eu já abri, né? Não tem os ovinhos dela lá, vai criando aquela película, né? A gema, ela vai sofrendo uma modificação, a clara, até chegar naquela casca grossa. Então, lá nos foi apresentado esse processo da modificação do perispírito. E eles ficam, né, ali como se fosse um ovo, modificando o perispírito. Olha que interessante. Para isso, existem os cientistas que trabalham todo esse processo de reencarnação. Então, nós vamos observar o quanto Deus investe em cada um de nós. Aí nós descemos a terra, chegamos aqui e passamos, como ele coloca aqui, uma reencarnação totalmente inutilizada. O que nós somos? Uma figueira seca. Desta forma. E ele fala, todos os homens voluntariamente, isso são palavras de Kardec, todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira que secou. Então, vamos aproveitar todos os nossos talentos. Dália estava apresentando os talentos das senhoras que fazem o trabalho do artesanato. Vamos aproveitar, sabe? Vamos modificar. Todos nós somos cheios de talentos. Às vezes nós dizemos assim, eu não sei fazer isso não. Mas você nem tentou. Eu não sei costurar. A gente aprende. É claro que tem coisa que a gente não tem afinidade. Mas a gente pode se esforçar. Nós temos chance de produzir frutos em todos os lugares, onde vamos através do nosso exemplo. Além dos locais de trabalho, de estudo, de convívio social, devemos dar frutos, em primeiro lugar, dentro dos nossos lares. É lá que está o nosso maior desafio, é dentro do nosso lar. Por isso nós temos E aí coloca, né? De que adianta, da porta para fora, sermos um cristão exemplar, se dentro do lar somos carrasco daqueles a quem amamos? Do que me adianta? Nesse momento eu estou aqui falando dos ensinamentos de Jesus, mas aí quando eu chego em casa eu sou o carrasco. Quando eu saio daqui, porta fora, eu tenho um comportamento totalmente diferente. Nós sabemos que nós ainda temos muita dificuldade de nos transformar. Temos muitas dificuldades, assim como Saulo teve para a transformação de Paulo, como Maria Magdala, como tantos tiveram. Mas nada é impossível, basta a gente querer, basta a gente se esforçar, ter coragem.
Se minha árvore familiar somente produz intrigas, discussões, intolerância, agressão física, verbal ou psicológica, ela é tão seca quanto a figueira da história. Olha aí, gente. Kardec também se refere, nesse capítulo, sobre os médiuns que não querem se comprometer-se com o exercício da mediunidade, como forma de exercer a caridade aos que sofrem moral e espiritual. Quantos médiuns se recusam, gente? Outro dia, no esclarecimento a muito sofrido, né? E nós vamos observar, me desculpem os nossos irmãos homens, nós sabemos que nós somos espíritos, espíritos não têm sexo. Estamos num momento como mulher, um momento como homem. Mas o homem é muito mais complicado ao chegar numa reunião mediúnica. Como é difícil essa aceitação. A mulher não, a mulher já é mais tranquila, ela exerce com mais facilidade. E aí chegou um amigo falando assim: Deus, eu não aguento mais, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu não sei mais o que fazer com os espíritos. Eu falei: olha, se você vê, se você ouve, se você fala com ele, se você sente, o que eu posso fazer? Você já sabe o que fazer. Oriente, ajude-os. Mas aí, né, eu ouvi assim: ah, mas eu vou sempre trabalhar só com eles? Os sofredores? E aí a gente lembra sempre daquela mensagem do Chico, do Divaldo, né? Quer receber doutor Bezerra? Primeiro vá lá no umbral. Trate os sofredores. É assim, gente. É o nosso passaporte. Mas os médiuns querem o quê? Só receber doutor Bezerra, Altivo, doutor Herman. Não é isso? Ninguém quer receber o sofredor. Ninguém quer lá sentir o cheiro, vivenciar o sofrimento do outro. Mas para isso nós somos médiuns. Para o socorro. É o que Kardec está falando aqui. Receber doutor Bezerra, Altivo, Chico, é consequência do trabalho que a gente faz no bem. E a mediunidade é isso, ó, é o espelho para a gente. Faça isso aqui, você está vendo? O irmão sofredor, para que amanhã você não esteja sendo sofredor. Porque aí você está mendigando o médium para que ele possa te atender. Pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso é que a mediunidade representa. E é o que o Kardec está falando para a gente, ó. Sobre os médiuns que não querem se comprometer com o exercício da mediunidade como forma de exercer a caridade aos que sofrem e espiritualmente moral. Então, nós vamos observar que nessa parábola, Kardec abordou para nós, nesse capítulo, o sentido da fé. Poderíamos estudar sobre o magnetismo, várias outras interpretações nessa parábola, poderíamos, né? Mas vamos ficar com a mensagem de Kardec, com o que ele traz para nós, né? Falando que a figueira, né, ele coloca a figueira na Palestina, era uma das árvores de maior valor. Por isso que ele fala muito sobre a figueira. O figo constituía um dos produtos mais importantes ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona e da amêndoa. E a gente vê que tudo isso é relatado no Evangelho de Jesus. Quando a gente vai observar, lá em Malaquias, no Velho Testamento, está falando sobre a figueira que secou. Lá no Velho Testamento, que a gente pouco estuda, mas que está cheio de verdade lá, cheio de coisas boas para a gente aproveitar. É só trazer para o hoje. Foram homens que escreveram, que ouviram, que viram e que passaram, mas que está cheio de verdade.
mesmo que traga vários sentidos alegóricos, vários símbolos, mas que nós deveríamos estudar. Também podemos analisar, lá na passagem de Lucas, o período que nós vivenciamos hoje, que lá em Lucas, ele fala, né, dessa figueira que secou, que iria chegar um momento em que nós iríamos despertar para realmente a grandiosidade da árvore e da simbologia do figo, da figueira, que é essa transformação desse mundo de regeneração, né, de expiação, de provas para a regeneração. Kardec, lá na Gênesis, ele também fala isso, sobre a nova era, e que passa despercebido. Divaldo está com um livro novinho falando para nós. Estudem esse livro, gente. Leiam esse livro. Mas não leiam somente, estudem. Né? Reúnam-se em grupo e estudem. Porque lá está tudo esmiuçado, muito preciso, do que nós vamos atravessar. Quando os Espíritos nos dizem, quando o professor Eurípides, Dr. Bezerra, vem nos dizer que nós estamos apenas iniciando, a pandemia foi um pequeno início, que muitas coisas ainda virão, muitas dores ainda virão, e as dores que irão realmente estar mais próximas dos nossos corações, irão nos afetar mais diretamente, mas que nós não fraquejamos, que além da nossa dor, que nós tenhamos coragem de ajudar o irmão que está sofrendo. Essas são as mensagens que os Espíritos têm trazido para nós. Então, quando a gente diz assim, ai meu Deus, vai passar, está passando, muitas coisas ainda virão. E nós precisamos nos preparar para essa grande virada, para esse despertamento, para a mudança da nossa vestimenta carnal, para a transformação do nosso perispírito. Já pensaram quanto tempo nós iremos ficar no planeta de regeneração, para depois ir para o outro? Dizem lá, Filomeno, que é em torno de 7.000 anos no regeneração. Que aí nós vamos para o planeta melhor. E nós sabemos que o planeta de regeneração não é um planeta celeste, divino. É um planeta que nós vamos vivenciar mais o bem, mas ainda existe o mal. Então, meus irmãos, sejamos a figueira que dê frutos, que dê sombra, que nos traga frescor, que nos traga flores, para que possamos, né, na hora da nossa fome, como coloca Jesus, quando ele disse que os discípulos naquela hora não entendiam quando que Jesus estava a andar dias sem se alimentar, e Pedro uma hora fala, mestre, o senhor precisa comer, precisa de pão, e ele diz, né, o pão que eu me alimento vocês ainda não conhecem. Então, nós precisamos buscar esse alimento vivo, né, de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Nós desejamos, a Casa Espírita Irmã Joana deseja a vocês um Natal de muita paz. Que a casa, que o lar de vocês seja realmente nesse dia habitada por Cristo, pelos bons espíritos, pelos mentores que nos acolhem, que realmente nós possamos fazer essa faxina, mas não a faxina somente no nosso lar, para receber os nossos convidados, que isso é muito bom, mas a faxina mental, a faxina do coração, para receber Jesus dentro do nosso lar. Então, que abençoe esta casa de amor e de luz, seus trabalhadores, seus mentores, seus dirigentes dos dois planos da vida. Feliz Natal e um feliz Ano Novo para todos nós. Muito trabalho o ano que vem. Obrigada, querida. Agradecemos a nossa querida Deusimar,
que com tanta doçura e amorosidade nos trouxe os ensinamentos na tarde de hoje. Então, agora nós vamos passar para o segundo momento da reunião. Sim, Deusimar, mas nós também desejamos um bom Natal para você e para todos os seus. Vamos passar para o momento do passe, onde nós iremos solicitar aos nossos companheiros médios que possam se posicionar para este momento. E aos nossos queridos internautas que se encontram em suas residências, da mesma maneira, possam se elevar até os bons espíritos mentalmente, até Jesus, que é o médico, o mestre e o pastor de nossas vidas, que da mesma forma iremos receber o passe espiritual. Querido Jesus, mais uma vez, voltamos ao teu coração amoroso e generoso. Agora, para te pedir como médico, médico de nossas vidas, médico de nossos corpos físicos, mentais e espirituais. Que esses trabalhadores amorosos do nosso SEAP possam, através dos nossos companheiros médios, levar a cada um de nós, neste momento do passe, o fluido, a medicação que estivermos necessitados. E em teu nome, querido médico Jesus, em nome de todos os trabalhadores abnegados da nossa casa, mas acima de tudo, com a permissão de Deus, damos início ao passe da tarde. Graças a Deus. Hoje, o nosso Evangelho, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, que é um capítulo que tantos ensinamentos e tão carinhosamente nos trazem os bons espíritos. E hoje, no item 5 e no item 6, que é a vinda do Espírito de verdade, ele nos traz algumas orientações. Na sua fala, no item 5, ele nos fala da liberdade. Ele diz que veio nos trazer a liberdade. E ele já nos havia dito que conhecereis a verdade e ela nos libertará. Ele também nos veio trazer a ideia de Deus e nos solicita que todos nós escutemos os ensinamentos. Ele veio nos trazer a ideia de Deus, nos dizendo que Deus é bom e grandioso. E ele nos diz também que nos trouxe a revelação, o Consolador, que é a doutrina espírita. Nos informa também neste item que Jesus, é o mestre. E ele nos informa através de um convite amoroso. E o convite dele nos fala: vinde a mim, todos vós que sofreis. O convite de Jesus. E ele nos dá uma receita a esse convite. A receita dele é orar e acreditar.
nós precisamos orar, como a nossa querida Deusimar aqui várias vezes falou. Orar. Acreditar na ajuda desse mestre de amor e de luz. Acreditar que nós nunca estamos sozinhos. Mas ele também nos dá uma orientação àqueles que já conhecem a doutrina espírita, quando ele nos diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos. Eis o segundo ensinamento. E ele também nos orienta sobre o consolo que ele nos traz. E nos diz: venho ensinar e consolar a todos. E em verdade ele nos diz que aqueles que carregam seus fardos e ajudam aos seus irmãos, esses são os verdadeiros amados e os artesãos da própria imortalidade. Então, agora, mais uma vez, vamos nos dirigir a Ti, Jesus. Mas, neste momento, com a gratidão imensa em nossos corações, a gratidão de podermos ouvir os Teus ensinamentos, com a gratidão que tivemos do passe espiritual, com a gratidão do aconchego que esta casa nos dá, nos oferece, com a gratidão da água que iremos beber, com a gratidão da vida, Jesus. Gratidão, gratidão e gratidão sempre, por tudo. Agradecemos ao nosso querido e muito amado altivo pelo seu carinho e pela confiança em todos nós. Agradecemos a esses trabalhadores do SEAP que amorosamente aqui se encontram. Agradecemos, Jesus, pela vida, pela família, pelos amigos e pelas nossas dores que nos ensinam a caminhar. E em vosso nome, querido Jesus, mas com a permissão de Deus, nosso Pai, é a Ele que solicitamos para dar por terminada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.